dia o Senhor me mostrou um lugar que eu jamais esqueci. Milhares de ossos espalhados no chão, então sua voz eu ouvi. Pediu que eu profetizasse ali e que orasse com fé. Enquanto eu orava, um barulho escutei, eram os ossos ficando de pé. Ossos com ossos eu vi, criando pele e tendões. Deus lhes deu a respiração, vinham muitos de todas as direções. Ossos com ossos eu vi, criando pele e tendões. Deus lhes deu a respiração, vinham muitos de todas as direções.
se sentem assim, vazios, sem força e sem fé. Precisam de amor, de carinho e paz, não importa quem era ou quem é. Somente tu, ó Senhor, conhece o povo que é teu. Jamais esquece, porque existe somente um Senhor e Deus. Somente tu, ó Senhor, conhece o povo que é teu. Jamais esquece, porque existe somente um Senhor e Deus. Bom dia para todos vocês. Nós queremos convidar as crianças a virem aqui na frente para receber a bênção e assim serem encaminhadas para o momento do culto infantil. Aumentou o grupo, Camila, viu? Né? Vamos direcionar a mão direita para as crianças. Espero que tá vindo. Benjamin vai vir também aqui. Amado e bondoso Pai, graças te rendemos pelas pérolas preciosas que tu nos concede ao cuidados. São as nossas crianças, as quais também, ó Deus, colocamos diante de ti para que se alimentem da tua palavra. Que elas possam, no bom aprendizado cristão, caminhar em tua vontade. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer um túnelzinho para elas passarem, né? Bom culto infantil. Bom dia, querida comunidade e todas as pessoas que nos acompanham em nossa transmissão. Quero saudar a todos vocês com as palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus Cristo diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente." Neste dia de encontro e culto com o nosso Deus, é preciso lembrar que a palavra sagrada vem até nós e nos orienta pelo caminho da Quaresma de Cristo. Hoje celebramos o 5º domingo na Quaresma, tempo que nos lembra a dor, o sofrimento e o sacrifício do nosso Senhor, que por amor a nós dispôs a nos perdoar e salvar. E olhando para Cristo, somos animados e fortalecidos pelo seu exemplo, coragem e resistência diante do sofrimento. A boa nova da vida em Deus já nos foi ofertada. Por isso, a Quaresma nos convida a olhar adiante da vitória de Cristo sobre a morte, não esquecendo do caminho do Calvário, onde a entrega de Cristo em favor de todas as pessoas que nele creem trouxe luz para que não pereçamos nas trevas, mas tenhamos a vida eterna. Que bom que nesta Casa Santa podemos fazer memória da salvação, partilhando da comunhão, adorando e exaltando o santo nome do Senhor nosso Deus. Queremos acolher todos vocês, acolhemos também com alegria as pessoas que nos visitam, desejamos que todos se sintam abraçados por Deus e por nós, e possam aqui expressar a sua fé no Senhor Jesus. Cantamos o hino número 8.
nos reunimos em culto em nome e na presença de Deus, Pai, Criador amoroso que tudo sustenta, Filho, nosso Senhor, que no Calvário se torna servo sofredor para nos salvar, e Espírito Santo, que habita em nós e nos congrega em comunidade. Amém. Vamos responder à Trindade com o canto de número 2. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Com o coração diante de Deus, muitas vezes cheio de cargas e pecados, nós queremos colocar diante dele todos esses nossos erros e transgressões, para que Deus nos assista com a sua misericórdia. Eu convido a igreja para que façamos um momento de confissão de pecados de forma comunitária. Amado e bondoso Deus, a Quaresma nos lembra o caminho de sofrimento de teu Filho, que na cruz concede o perdão de nossos pecados. Mesmo que não mereçamos, a tua graça nos acolhe e atua para nos afastar dos pecados. Perdoa-nos, Senhor, quando passamos desavisados por este tempo de memória, reflexão e convite de conversão. Perdoa-nos quando preferimos seguir pela jornada da desobediência, do egoísmo, da falta de amor e solidariedade. Perdoa-nos quando deixamos de produzir os frutos do teu reino. Perdoa-nos quando preferimos servir as hóstias do mal do que entregar a ti toda a glória merecida. Por isso, rogamos que nos limpe e nos purifique de todo o pecado. Sê-nos clemente, através do sangue derramado por teu Filho por todos nós. Dá-nos o teu perdão e transforma-nos por inteiro em vaso novo. Por Cristo. Amém. No momento em que nós confessamos o pecado, Deus, em sua infinita misericórdia, nos assiste e perdoa. Assim nós ouvimos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Que assim sejamos todos nós perdoados, por graça e amor do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomar os seus lugares. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Palavras da salvação. Amado Deus, nós te pedimos mediante Jesus Cristo, tem piedade do mundo que sofre. Venha com o teu socorro, Senhor, traga a tua paz e a tua justiça. Amém.
porque sempiterno é o nosso Deus e as suas maravilhas estão entre nós. Cantemos ao seu santo nome.
Nos inclinemos a Deus em oração. Eterno Deus, nossa alma tem sede de Ti, e nosso coração jubila o Teu santo nome. Dá-nos o silêncio da escuta, para que a Tua palavra fale conosco. Dá-nos lábios puros, para expressar nosso louvor e nossa gratidão a Ti. Lapida-nos por Tua graça e grave em nós a fé que se nutre do Teu imenso amor. Tu que és fiel e compassivo, fortalece-nos no vale da sombra da morte e reveste-nos de esperança. Concede que o Teu Espírito Santo sustente os nossos passos cansados. Concede que o sopro desse Espírito nos ajude a ouvir o Teu ensino e a servir-te no mundo. Em nome de Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive eternamente. Amém. Queiram tomar os lugares. Cantemos em acolhimento à aclamação do Evangelho que hoje quer nos falar. Canto 154. Convido aqueles que podem a se colocar em pé. A leitura de João, na minha Bíblia, está na página 127 do Novo Testamento. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Palavras da salvação. A leitura de Ezequiel na minha Bíblia, na página 852 do Antigo Testamento. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Palavras da salvação. Canto 156.
Bondoso Deus, amado Pai, graças te rendemos porque tu vocacionas e nos chama a servir-te com amor, a acolher as dores que encontramos pelo caminho, a ajudar a levantar os caídos e sustentar a fé daqueles que muitas vezes se afastam da tua presença. Mas também a nós, ó Pai, dá-nos forças e bom ânimo através da tua palavra. Concede-nos sabedoria para que compreendamos a tua vontade. Ilumina a nossa vida para que vivamos da esperança que só vem de ti. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Querida igreja, amados irmãos, os nossos textos de hoje nos conduzem para vales de dores, vales de angústias e sofrimentos. No Salmo 23, nos fala do vale da sombra da morte, o Evangelho nos fala da dor, da perda de alguém. E o texto de hoje que nos traz a mensagem fala dos vale dos ossos secos. Ezequiel ele foi levado pelo Espírito Santo a um ambiente de muito sofrimento e de muita dor. Era um vale cheio de ossos humanos, sobre o qual Deus desafia o profeta a restabelecer novamente a vida. Mas o que o profeta vê é tão desolador, é tão sem vida, tão mórbido e tão sem esperança, que até o próprio profeta não se sentia totalmente movido ou capacitado em crer que a vida pudesse voltar por entre aquele vale de ossos secos. O vale de ossos secos surge em nosso meio em pequenas e grandes proporções. Nas crises econômicas, no desemprego, nas guerras, na violência, na corrupção endêmica, na insegurança, na devassidão humana e também nos dilemas próprios e muito pessoais da nossa vida, que tantas vezes está em fase de tempestades profundas. O mal, meus amados, nunca dorme. A sua sedição visa arrancar de nós o sopro da vida e o chão da nossa fé. O mal, ele quer arrancar de nós e está determinado a nos instigar para viver crises, contendas. Ele quer arrancar de nós o coração e o amor, a consternação, deixando por onde passa o seu rastro da morte. Por causa do mal, eu vejo vale de ossos secos nos tantos pais que muitas vezes sofrem as dores e angústias no seio da família. Por causa do mal, eu vejo vale de ossos secos também em pais debruçados na lata de lixo aqui em frente, recolhendo restos de comida estragada para alimentar os seus filhos. É vale de ossos secos quando mendicantes dormem por essas ruas, muitos recolhendo lixo para reciclagem na esperança de ter um dia de alimento para casa. E tantos outros vales que a gente pode aqui lembrar, nesta triste miséria da dor humana. Não há como esquecer que ainda agora nesta semana, um morador em situação de rua, em seu último grito de desespero, saltou aqui para a morte no viaduto Cury. O vale de ossos secos, ele se desponta
Quando sabemos que ainda esta noite, em torno de 900 milhões de pessoas no mundo vão dormir com fome. E isso somente no Brasil, 33 milhões, segundo a ONU. Enquanto isso, a guerra da Rússia vai custar ao mundo, se estima, 3 trilhões de dólares. É tão escandaloso o Vale dos Ossos que nós vemos pelo mundo afora, que também é atual, diante disso, a frase célebre de Rui Barbosa que dizia: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. As crises tendem a desmoronar tudo à nossa volta, dando-nos uma sensação de desamparo e insegurança. Quando Deus ele lança o profeta para o meio da crise, ele também quer saber como o profeta irá lidar naquele momento com as suas emoções internas, como ele enxerga irá atravessar por aquele vale sombrio de dores e morte. Nós sabemos que na visão do profeta Ezequiel, ele vê ossos de um povo deportado, preso na Babilônia. Um povo que tem medo, que está sem referência religiosa, porque o templo de Jerusalém havia sido destruído. Mas a crise deste povo, em muito também se assemelha a nós, quando em nossa vida se abate o pessimismo, a insegurança, a pergunta pelo sentido da vida. Como este povo, também nós temos dores de abandono. Nós também temos feridas psicossomáticas. Nós também temos famílias fragmentadas, doenças espirituais, doenças emocionais, que nos levam a cair na escuridão da alma. Então, meus amados, o que fazer? Quando o vale da sombra da morte, quando o vale dos ossos secos chega até nós e nós somos lançados para dentro dele. E uma coisa nós sabemos: ninguém de nós opta passar por aflições e desespero. Ninguém um dia acorda dizendo: venha para mim cenários da morte. Ezequiel também não se dirigiu para aquele vale de ossos secos por sua própria opção. O texto vai dizer ali que o Senhor fez com que ele andasse pelo vale da sombra da morte. Ele foi empurrado para aquela visão esquelética quando Deus lhe perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E sabe, diante daquele cenário de morte, de desesperança, de impossível de ver a vida nascendo, o profeta é confrontado por Deus. E talvez ele, catatônico, assustado, com medo, só consegue abrir a sua boca e responder: Senhor Deus, tu o sabes. Deus ele pergunta a Ezequiel se no que ele está vendo é possível realizar um impossível. Mas o profeta responde que só vê um vale de ossos secos. E é um vale tão sombrio que é difícil pensar na possibilidade da restauração da vida. O profeta não consegue dizer sim para Deus. Ezequiel ele teme ter que carregar o peso do vale dos ossos sobre os seus ombros, porque ele não acredita mais
no ser humano. Ele não acredita mais na capacidade de renovação das pessoas. E ele diz: Senhor, só tu. Sabe, nesta atitude, o profeta acaba nos ensinando que é raro encontrarmos pessoas de fé que, diante da extrema desesperança e desolação, consiga dizer para Deus: sim, Senhor, é possível. É possível transformar vale de ossos secos. Sim, eu acredito porque tu está comigo. Sabe, a desesperança, ela fecha o mundo para o agir de Deus. Ela lança dúvidas sobre a nossa confiança de que Deus pode intervir no vale de ossos secos e fazer novas coisas. Amados, há tanta perversidade latente no coração das pessoas. Há tantas discrepâncias da fé. Há tanto egoísmo corroendo as bases da unidade, que alguns chegam até a orar para Deus sem perceber as palavras que estão dizendo. Que alguns chegam até a falar sobre Deus sem realmente crer na capacidade do seu poder. Tantas vezes nós somos trapaceados pelas nossas próprias convicções quando nós somos convocados a agir a pedido do reino. Queremos que Deus mude tantas coisas no mundo, mas não acreditamos na mudança. Nós nos negamos em ver que Deus quer que nós vejamos algo para além disso tudo. E aí nós dizemos como o profeta: Senhor Deus, somente tu sabes. Esta resposta evasiva, Senhor Deus, tu sabes, acontece quando causamos uma ruptura no discipulado de Cristo. É o coração cheio da falta de confiança em Deus, na falta de comprometimento com o reino de Deus. É o sopro da nossa omissão frente às dores que nos cercam. Entregamos para Deus e pronto. A descrença lança tudo para a responsabilidade de Deus. Quando muito, nos faz olhar um mundo caído, não acreditando em sinais de mudança e renovação da vida. Querida igreja, conta uma história que os filhos estavam mexendo no baú de um velho pai. E dentre as coisas que ele havia guardado da infância, os filhos encontraram uma sacola com um pão muito velho. E aí eles perguntaram para o pai: pai, por que este pão velho? Porque o Senhor guardou um pão velho. E ele disse: filho, na época da guerra, houve um tempo de extrema carestia, falta de alimento, e a fome na nossa vila tomou praticamente todas as famílias. E a minha mãe, condolida com os vizinhos que tinham filhos pequenos passando fome, entregou este pão para aquela família. Dias passaram, semanas passaram, e de repente bate na nossa porta o outro vizinho, entregando o mesmo pão para que pudesse matar a nossa fome. Aquela família que estava passando fome, da qual minha mãe te entregue o pão, eles viram outra família mais carente do que eles, que viu outra família mais carente do que eles, até que chegou o pão novamente em nossas mãos. Ninguém comeu do pão. E esse pão matou a fome de toda a vila. Sófocles, um dramaturgo grego nascido em 496, ele dizia que o céu não ajuda a quem não quer se mexer. Repito a frase: o céu não ajuda
a quem não quer se mexer. O que você faz quando você vê um vale de ossos secos? O texto de Ezequiel e também para a nossa vida faz nos perceber que o problema não é o vale de ossos secos. O problema não é a ruína, a falta de perspectiva e de sonhos no vale de ossos secos. O problema são os olhos do profeta. O problema são os nossos olhos, que deixam de acreditar que as mudanças não podem acontecer e são impossíveis de acontecer. Deus pergunta para o profeta: o que você está vendo, profeta? Deus nos pergunta: o que vocês estão vendo? O que você vê? E aí a gente diz: Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. Será que é isso que Deus espera da nossa boca como resposta? O problema não é o vale. O problema somos nós. São os nossos olhos diante da pergunta de Deus. Se tudo o que nós vemos é aridez, sequidão, degradação de todos os valores e um vale interminável de morte, é isso que vai determinar a nossa visão. É isso que vai arrancar de nós a esperança de poder ver para além do vale de ossos secos. E aí nós vamos continuar sempre a dizer para Deus: Senhor, os nossos olhos somente veem um vale de ossos secos. Meus amados, se a esperança ela for derrotada pelo vale de ossos secos, a desistência ela sempre vai surgir, arrancando todas as nossas condições de continuar seguindo em frente. Se tudo for somente um vale de dor e de morte, se tudo o que nós vemos é somente caídas, regressos, nós não vamos ter mais condições de confiar que a presença do Espírito Santo está conosco e vai nos ajudar a caminhar pelo vale de ossos secos. O que então fazer se esse vale de ossos secos vier assombrar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vida? O que você vai fazer se toda a sua visão é somente um vale de ossos secos, sem esperança, sem vida? Profeta, o que você está vendo? Você terá condição de responder algo para Deus? Você terá condições de olhar tudo desmoronando à sua volta e acreditar que essa realidade pode ser mudada? Você terá condições de crer que num vale de ossos secos é possível germinar vida, solidariedade, amor, esperança? Responda, profeta. O que os seus olhos estão vendo? Pode ocorrer que tenhamos pouca coragem de enfrentar o vale de ossos secos, mas devemos saber que Deus não desiste de nós e não quer que a gente desista também. Cada cristão é chamado a colocar os olhos de Deus neste mundo, enquanto os olhos do mundo se voltam para nós, nos vigiando como se fossem holofotes, para saber da nossa atitude, do nosso comportamento e do nosso testemunho. O que vocês veem? O amor de Cristo e todo o seu empenho em resgatar a dignidade das pessoas foram confiados a nós. Quando Cristo nos arrancou do pecado e nos chamou de irmãos, Ele nos deu a promessa de salvação, mas também que sejamos neste mundo luz do reino divino. As pessoas olham para nós. As pessoas olham para vocês. Vocês são luz do reino?
Vocês iluminam aqueles que olham vocês? O que você vê? Você propaga a morte? Ou você vê nos vales das dores esperanças de nova vida? E por saber do olhar desesperançoso, da fraqueza do profeta, Deus ordena: profetiza então. Você vê morte, mas eu te ordeno, profetiza. Se você não tem capacidade de por si mesmo clamar por esperança, então tenha capacidade de obedecer ao seu Deus. Deus ordena que nós olhemos para o vale da morte com olhos da esperança. Esta é a sina do cristão. Nós optamos em sermos cristãos. Então nós estamos sob a ordem de Deus. Se tudo em nós é pessimismo e por nossas próprias forças não há nada que nos traga esperança, então siga aquilo que enquanto cristão você se incumbiu. Profetize sobre os ossos secos, diz o Senhor. Olhe as dores do mundo pelo filtro dos olhos de Deus. Assuma o desafio da renovação, da perseverança, da mudança. Deus, ele não quer que a gente se conforme com o vale de ossos secos. Se semelhante ao profeta, nós não temos forças para confiar em nossos próprios olhos, diante das realidades desoladoras. Então, Deus, ele vem e ordena para que nós confiemos nos olhos dos céus, que olha para o mundo. Deus quer que atuemos com obediência e fé ao seu mandato. Por isso, cada cristão pode até ser um profeta desencorajado em olhar para o mundo, mas ele nunca pode ser um profeta descrente e desobediente a Deus. Isso não. Você pode perder a esperança pelas suas próprias emoções interiores, mas nunca pode deixar de obedecer àquele que é a tua esperança. Por isso, meus amados, se nós não profetizamos por causa do nosso olhar para o mundo, nós devemos profetizar em nome da lealdade ao Deus, que por seu santo amor, em nome da esperança, quer brotar com sua compaixão neste mundo. Oremos sempre para que a nossa visão ela seja cingida pela graça e pelo amor de Deus. Senhor imutável, mas que pode realizar o que parece impossível. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares. Cada momento de nossa vida é um momento novo. Também a vida comunitária é marcada por transformações e recomeços. O culto, como centro da vida comunitária, é um momento especial para experimentarmos as mudanças que Deus quer em nossa vida. Com o objetivo de qualificar as áreas de música e liturgia na ISLB, é que destinamos a próxima oferta nacional ao Fundo para o Trabalho com Música e Liturgia. Esta oferta é essencial para os trabalhos com formação e produção de materiais musicais e litúrgicos, bem como no acompanhamento a diversos setores e eventos da ISLB, como concílio, congrenagem e convenções.
Esta oferta também contempla projetos de música e liturgia no âmbito da IECLB. Por meio da sua ajuda, conseguimos realizar o curso Música em Comunidade, Aprimoramento da Música no Contexto Comunitário, segunda edição, que iniciou em 11 de fevereiro e encerrará dia 1º de abril. E ainda o curso Culto e Vida, destinado à formação litúrgica de lideranças comunitárias, realizado em 2022 e novamente em 2023, entre os dias 9 e 30 de agosto. Que o nosso bondoso Deus abençoe estas dádivas e as pessoas que as ofertam. Por isso, vem, entra na roda com a gente. Você é muito importante. Oferte ao Fundo para o Trabalho com Música e Liturgia. Agradecemos as ofertas do dia 19 de março que somaram R$ 18,00 e foram destinadas para o Fundo de Missão no Sino do Sudeste. As ofertas de hoje, como há pouco vimos no vídeo motivacional, são destinadas pela IECLB para o Fundo para o Trabalho com Música e Liturgia. Lembrando que quem quiser fazer a oferta para a nossa comunidade deve colocar dentro do envelope antes de colocar na sacola. Que Deus abençoe dádivas, doadores e quem fizer uso da nossa oferta.
Fiquemos de pé. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, Santo, teu coração te adora, teu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, partiu, rendeu graças, entregou ao grupo, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com seu poder. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, Cordeiro, tiras o pecado mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro, tiras o pecado mal, tem piedade.
Envia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os seus lugares. A palavra de Deus nos ensina: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos fazer aqui a nossa mesa da ceia. Enquanto isso, Rafael ele traz para nós aí um acompanhamento musical. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a vida pelas suas ovelhas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. E sobre vós o Senhor levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, o pão do teu amor e o sangue da tua salvação nos reconcilia novamente contigo e com toda a tua criação. A ti somos gratos por estas dádivas recebidas através do teu Filho. Amém. Queiram tomar os lugares. Nós queremos lembrar agora, como nós lembramos todo o fim do mês, a bênção dos nossos aniversariantes do mês. Quem são os aniversariantes? Vamos lembrar aí, são aniversários ou passagem da vida, ou batismo, confirmação, qualquer momento em que a gente esteja lembrando de algo aí, que para nós é marcante, uma passagem marcante para nós, nós lembramos e oramos no fim do mês. O Carlos fez aniversário, né, dia 7. Vem para cá, compadre. Alguém mais? O Carlos vai ser coral de um solo só. Ah, tá lá. Você vai cantar sozinho hoje. A música que está ali é o aniversariante que canta. Tem mais alguém fazendo aniversário? Batismo, confirmação, passagem da vida? Alguma graça? É sozinho mesmo aí. Então nós vamos ouvir o Carlos cantando o Senhor. Vamos ficar de pé, né? Com pastor é Cristo, com ele eu andarei, com minhas calmas com ele eu andarei, sempre, com ele eu andarei, sempre, com ele eu andarei. Mas eu acho que o Rafael também pode vir, né? Daqui a um ano. Ele tem que vir, porque o neném também nasceu de... Tá vendo só como esse dia eu solo, mas... Eu canto com você. Comunica a comunidade, né? Bom dia a todos. No dia 6 desse mês, nasceu o primeiro filho do Heitor. Então, a gente já aqui, celebrando esse momento, hoje ele completa 20 dias, está com muita saúde, cheio de alegria, papai e mamãe, que eu também. Vocês já viram que ele falou o primeiro filho, ele imagina que venha mais 10 por aí, né? Vamos direcionar a mão direita para os nossos aniversariantes e pedir a bênção de Deus, né? Bondoso e amado Deus, temos motivos de alegria e de gratidão para colocar diante da Tua presença. E aqui lembramos os nossos aniversariantes, dos quais, com o coração alegre e jubilante,
rogam para que a tua proteção e o teu amor siga para com eles. Abençoe a casa dos nossos aniversariantes, abençoe a vida de cada um deles, e que eles possam, ó Deus, ter no coração motivos de se aproximar de Ti e agradecer por esses momentos tão importantes. Que assim seja em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Queira tomar os seus lugares. Vamos fazer a coleta de orações. Antes de colhermos as nossas orações, eu queria lembrar que neste motivo de oração nós vamos trazer também o pedido das irmãs Dagmar e a Sigrid, né? Elas lembram aí a comunidade que no dia 21, né, completou-se 10 anos de falecimento da senhora Edith. 10 anos. Um ano de falecimento da senhora Edith, que ela veio a falecer ainda ano passado, no dia 21 de março, né? Recordamos também que ela, nascida no dia 21 de maio de 29, ela nasceu na Alemanha, e ela foi abençoada em vida com 92 anos e foi sepultada aqui em Campinas mesmo. Então nós vamos lembrar, em memória a este um ano de passagem do falecimento da senhora Edith, em luto, as suas filhas Dagmar e Sigrid. Vocês têm algum outro pedido de oração que queiram lembrar aqui? Sim, Beth? Rosa, né? Aham. Certo. Sim, Vera. Sim, sim. Algum outro motivo? Uhum. Mais algum outro pedido? Norte? Uhum. Eu... Uhum. O senhor está aí? Vem cá. Bom dia a todos. Pediria só a paciência de uns 2 ou 3 minutos. No domingo que passou, nós tivemos aqui a nossa assembleia. Essa assembleia ocorreu por custa do nosso estatuto. Como toda entidade tem o estatuto, nós, Igreja de Confissão Luterana de Campinas, também temos o estatuto. E reza o estatuto que em 2 anos é necessário que se dê à comunidade satisfação daquilo que foi feito. E assim foi. Lideranças de
movimentos, de serviços aqui da comunidade, apresentaram já durante os cultos anteriores, e assim, no dia de domingo, faltou o relatório do pastor, que foi muito bem feito, e foi importante, então, e dentro dos itens do edital dessa assembleia, tem também um item lá, que é o item diversos. Para aqueles que já conduziram reuniões, assembleias, sabe perfeitamente que esse item é uma forma de organizar uma reunião. Muitas vezes a pessoa quer dar a sua opinião e está fora daquele momento. Então se orienta que a pessoa espere até o diversos para usar desse espaço, desse momento, para se colocar que toda entidade democrática deve ter um espaço aberto. E assim também aconteceu aqui com a nossa Assembleia. Foi, na verdade, de um lado, todo o presbitério esteve aqui presente, o pastor. Agora, teve por parte da comunidade uma pessoa. Eu já lembro, em 2007, que nós éramos em 500 famílias. Mas eu não acredito que depois da pandemia, que nós ainda possamos ter essas 500 famílias. Mas pelo menos 300, 200 famílias, eu quero acreditar que nós tenhamos que ter 200. Se você calcular 3 pessoas por família, nós estamos falando de 600, universo de 600 pessoas. E aí tem uma assembleia que é muito importante para que a comunidade possa participar, trazer ideias, né? Aí vem uma pessoa. Bom, eu como já tenho mais de 73 anos, então o que eu sei fazer muito é contar história, né? O velho, sabe, pode muitas outras coisas, mas uma das coisas é contar história. Então, vou contar uma história que ocorreu aqui na comunidade, em que um presbitério se dissolveu. A pastora, antes de começar o culto, disse que os membros do presbitério eram demissionários. Isso nos deixou muito triste. Quando vejo uma assembleia, somente os presbíteros e o pastor estar aqui, para mim acende um sinal vermelho. Mas eu tenho uma coisa boa para falar. Não vamos só falar em coisa triste. O Rodolfo, o nosso tesoureiro, ele diz o seguinte, que das despesas que nós temos aqui na comunidade, 80% é coberto pelas contribuições. E eu sou, assim, adepto, eu apoio que dentro de uma comunidade são as contribuições que devem fazer frente às despesas gerais. Não que a de festa também não seja importante, mas eu acho mais importante das contribuições. Ora, se nós estamos tendo 80% das nossas despesas pagas pela contribuição, falta 20%. Então, temos que fazer alguma coisa aqui para aumentar vamos dizer, comparecimento das pessoas para vir aí, ou participar do culto, vir à prédica, participar da Santa Ceia. Eu quero aqui, estou conversando com as pessoas da internet, tudo bem, o pessoal pode ouvir o culto, mas e aí a Santa Ceia, como é que faz? Será que vão pensar que não é necessário? Desculpe, isso não está correto. Então, tudo bem, não é preciso todo domingo, né? Mas preciso vir aqui e participar da Santa Ceia, né? Então, e foi dentro desse item do diversos que foi apresentada uma ideia. E eu queria fazer copiar outra vez o que foi dito. Nós temos em nossa comunidade uma literatura muito vasta. Por exemplo, esse livro, esse manual de estudo, Nossa Igreja, Nossa Identidade, é do Geraldo Kraft, que foi pastor sinodal antes do pastor Ebeling, que foi o nosso pastor aqui. E olha,
é extremamente simples. Tem por volta de 120 assuntos. Fora desses, se me permitirem, vou sugerir, por exemplo, falar sobre livre-arbítrio, liberdade. O pastor fez uma prédica há uns 2 ou 3 domingos anteriores, que eu acho que se a pessoa tivesse firme nesse assunto, teria assim, uma facilidade de entender ao que o pastor, na sua prédica, colocou muito bem, de muita profundidade. O Lutero teve suas discussões com o Erasmo de Roterdã, porque esse pregava o livre-arbítrio, que é a liberdade, que a pessoa já nasce com essa liberdade, né? E já o Lutero achando que a liberdade que ele defende é aquela que vem de Cristo, quando você aceita Cristo, essa liberdade, a liberdade de Cristo. Então, e assim, falar sobre batismo, né? Que nós, luteranos, temos que estar sabendo. A criança foi feito o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não cabe uma pessoa perguntar se essa criança pode ser batizada outra vez. E assim, sabe? Então, o que foi dito? Se não é possível que a comunidade possa deixar um dia da semana, né, domingo, sábado e tal, para a gente debater esses assuntos. Né? Isso seria muito importante para a gente evoluir e tal, e até para a gente poder, às vezes, o pastor, na sua prédica, veja a necessidade da gente conhecer alguns assuntos para poder usar mais, saborear mais aquela prédica, né? E foi dito isso. Então, só foi dito isso porque teve lá nos itens da Assembleia o item diversos. Então, aí foi que foi dito, eu quero trazer uma sugestão. Imagino que se tivesse mais pessoas, quem sabe pudesse surgir mais ideias. Isso eu acho coisa muito salutar, muito vivo que isso aconteça. Então, queria deixar registrado aqui que é preciso que a gente possa, como irmãos, né, ajudar e trazer ideias, tá certo? Para que não vá ocorrer o que já ocorreu, que eu disse aqui, né, do presbitério, que todos saíram. Então, isso, uma vez, 60 anos que eu venho aqui, foi uma vez que aconteceu. Mas que não pode mais acontecer, né? Não que o presbitério de hoje é muito firme, muito sangue, muita alegria, tá? Mas eu estou contando o que já ocorreu lá atrás. Isso estou dizendo em função da comunidade, que tinha uma pessoa aqui só participando da Assembleia. Um abençoado domingo para todos. Obrigado. Eu abro aqui o espaço para aqueles que querem vir aqui também no altar, nesse momento de oração, mesmo que não tenham colocado aqui também a oração em pedido, mas também que venham, possam vir aqui e tragam consigo também as suas orações no silêncio e coloque este momento em que nós vamos orar. Alguém quer vir aqui diante do altar? Eu convidaria as duas irmãs que viessem, né? Nós vamos lembrar aí do falecimento da senhora Edith, e aí as outras pessoas da igreja também estão convidadas. Vamos nos colocar de pé? Corre não, Beth, eu espero. Não é que você caia aí. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, aos poucos se aproxima a entrada triunfal do Teu Filho em Jerusalém. Se aproxima, ó Deus, o sofrimento, a cruz. O sofrimento do Teu Filho converteu-se para nós em amor e salvação. Por isso, somos gratos pela manifestação do Teu cuidado a nós, por meio de Cristo. Agradecemos por Tua palavra e pedimos que ela siga transformando a nossa vida. Ouve, Senhor, os nossos pedidos. Quando lembramos do mundo à nossa volta, do nosso entorno, há tanta dor, ó Deus, aqui ao entorno da igreja, há tantos sofrimentos
que carecem ser assistidos pela compaixão e pela solidariedade. Ajuda-nos também, ó Deus, a viver na certeza de que estamos reconciliados contigo e com as pessoas. Santifica os lares e as famílias, santifica o nosso país e o mundo, põe a tua presença nos ambientes carentes da paz e reconciliação. Intercedemos pelo mundo e seus governos, em especial pelos países que estão sob ameaça de guerras e conflitos armados. Rogamos, ó Pai, que tu possas colocar a tua mão protetora juntamente a tantos lugares onde o sofrimento vem chegando e chegou. Lembramos aqui as unidades de emergências e pronto-socorros das nossas regiões aqui de São Paulo, cheio de crianças, ó Pai, que tu possas colocar a mão do cuidado em cada local de atendimento, em cada criança. Lembramos das vítimas de enchentes no norte do nosso país. Lembramos dos demais sofrimentos que os nossos olhos veem, mas que querem ver para além deles esperança. Siga cuidando de cada um desses ambientes, ó Deus, e que tua mão cuidadora possa restabelecer a esperança nesses locais. Olha também por tua igreja e todo o trabalho dela, os grupos da nossa comunidade, aqueles que querem colocar diante deste mundo uma comunidade viva, atuante, que testemunha a tua palavra. Dentre esses, lembramos aqui o grupo de casais, que quer trazer para cada lar cristão o fortalecimento da tua presença. Lembramos, ó Deus, também, para que tu possas colocar a tua mão de consolo junto àqueles que enfrentam angústias, sofrimentos e dores. Lembramos a vida e saúde da senhora Rosa, que aos poucos vem se recuperando. Lembramos da cirurgia da Vera e tantos outros sinais, ó Pai, em que a angústia bate o coração e carece do teu poder de restauração. Consola também os corações entristecidos, quando aqui lembramos o falecimento da senhora Edith, que no dia 21 completou-se um ano de falecimento, e entregamos em tuas mãos as suas filhas Sigrid e Dagmar, para que o consolo e a esperança na ressurreição venham sobre elas. Dê ao coração enlutado o conforto necessário, ó Deus, diante das perdas tão inestimáveis que enfrentamos pelo caminho. Consola também, Senhor, aqueles que sofrem as diversas enfermidades e demais privações. Dá tua bênção restauradora aos doentes, anima com o teu amor os que precisam do teu consolo e amparo. Em especial, Pai amado, lembramos de todas as pessoas que em Ti buscam a força necessária para ver muito mais além do que o vale de ossos secos. Pedimos que a Tua mão de esperança de nova vida esteja com cada um de nós, até que um dia possamos nos alegrar novamente com o Teu chamado, com todos que já partiram para uma comunhão com a Tua eternidade. Acolhe também e envia os Teus servos para junto dos que carecem ser resgatados da marginalidade, e faze de nós instrumentos de propagação do Teu Evangelho. Por Jesus Cristo, Ele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ide na paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares.
próximo domingo será o domingo de Ramos, dia 2 de abril. Quem puder e quiser trazer ramos para compor o nosso ambiente celebrativo, lembramos que no calendário constam o grupo alemão que aconteceria o culto, mas em abril haverá somente o culto da Páscoa no dia 9 às 9 horas. Tá? Os dados financeiros, as contribuições de março alcançaram 60% de entrada, nos faltando 40% para cumprir as obrigações registradas até o mês corrente. Também consta ali os gráficos de fevereiro e janeiro. As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelos PIX, através do CNPJ, depósito ou transferência bancária. O que nos anima a ofertar é a 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembramos também do cadastro único de membros da ISLB, que por isso estamos atualizando as informações dos que se consideram membros da nossa comunidade com a ficha cadastral fornecida pela ISLB, a serem lançadas no sistema integrado. A ficha está ali no átrio, é necessário assinar colocar as informações e assinar a ficha por conta da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Na terça-feira, haverá a Conferência de Ministros da União Paroquial de Campinas. Então será dia 28/3 em Montemor. Não. É isso, em Montemor. Na quarta-feira, reunião da UASE, às 14h30. O coral, na quinta-feira, dia 30 de março, às 20 horas. A reunião da equipe do culto infantil, no sábado, dia 1º de abril, às 9 horas. E também a reunião do presbitério, às 14 horas. O café pascal da diaconia e famílias atendidas. O grupo avisa que este foi cancelado. Também lembramos da árvore da Páscoa, que a Beth Santana confeccionou aqui. Para quem puder e quiser colocar os ovinhos, trazer ovos para decorar, e a gente agradece muito a Beth Santana. Quero chamar também a Maria Carolina para um recado do grupo de jovens. Bom dia. Eu vim aqui lembrar que as inscrições para o 25º Congrenage já abriram. E o Congrenage vai acontecer nos dias 16 a 20 de julho, para quem tiver interesse. Vai acontecer em Domingos Martins, no Espírito Santo. Quem tiver interesse em se inscrever, que for jovem, quiser participar, é só falar comigo ou com o pastor para mais informações. Só isso, obrigada. E agora falar do nosso encontro de casais. Quero chamar o grupo que participa para me ajudar aqui. Então, na próxima sexta-feira, dia 31 de março, às 20 horas, acontece o nosso encontro de casais. Tem um grupo já das pessoas que participaram, mas também ele é colocado no grupo do Luteranos. E a gente gostaria da participação de todos os casais, se fossem possível. E todos, independente, e se de repente esquecer, lá consta para fazer um cadastro, né? Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas virão. Mas se de repente no dia esqueceu de fazer o cadastro, mas sentiu vontade, quer participar, estamos esperando vocês, sem nenhuma restrição. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom dia. A gente quer reforçar que às vezes as pessoas esquecem ou tá em última hora, tem um compromisso que só vai saber na quinta-feira. Se quiser de última hora comparecer, não há problema se não tiver feito a inscrição, ok? A inscrição é legal para que a gente possa fechar o estacionamento e saber que todo mundo já chegou. Mas mesmo assim a gente pede pontualidade.
E também pede que tragam bebida de preferência ou um lanchinho para que a gente possa fazer um encerramento mais divertido, dinâmico. Tem sido muito bom estarmos juntos e a gente veio aqui representar o grupo, né? Nós não somos o grupo de casais, mas somos a coordenação. Gostaríamos muito de ver muitas pessoas de novo lá e muitas pessoas pela primeira vez, nessa sexta-feira às 8, tá bom? Obrigada. É só isso. Para as atividades dos casais. Este grupo tem se empenhado bastante de realizar este trabalho aqui na comunidade, e com toda certeza isso pode atingir para além dos nossos membros. Então convidem casais que vocês conhecem também e queiram que eles possam participar, porque não é um grupo fechado, não é um trabalho fechado para os membros da comunidade tão somente, né? Nós queremos agora nos despedir e pedir a bênção de Deus neste momento de encerramento do culto. Nos coloquemos de pé. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a face e nos conceda a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ter uma abençoada semana. O próximo domingo inicia uma jornada importante para a nossa fé, que é o domingo da Paixão, né, o domingo de Ramos. Vamos nos empenhar para participar desses últimos dias da Quaresma da Páscoa do nosso Senhor, vir para o culto, fazer a memória deste sofrimento e dor do nosso Senhor. É por causa desses dias que hoje nós existimos, a igreja existe por causa disso, por causa da Páscoa, da promessa da ressurreição. E nós cristãos, eu diríamos, como a pregação disse hoje, temos quase por obrigação, né, de não esquecermos esses momentos tão importantes, mas também de tanto sofrimento de Deus por nós. Então, convidem as pessoas para virem no culto da Paixão e também da Páscoa e fazermos memória dessa passagem tão importante. Um bom dia para vocês, um abençoado domingo, uma abençoada semana. Nós temos ainda o nosso canto final, queiram tomar os seus lugares.